aqueles que quarentena, né? Alguns estão trabalhando, mas boa parte estão em casa constantemente. E aí a temática é essa. A maior tensões, porque litígios estão acontecendo direto. Eu estou dizendo para alguns irmãos que eu nunca trabalhei tanto em aconselhamento pastoral com casais do que nessa época de pandemia. Realmente, fiquei com o telefone direto, conversando, falando para os casais. E comecei a estudar sobre o assunto, tanto com alguns irmãos, companheiros que também trabalham com casais, quando também fui ver na psicologia o que se faz, quais são os aconselhamentos que se dá para a pessoa, para livrar essas tensões em casa. E eu peguei aqui 9 conselhos. São 9 conselhos, e seria muito bom, inclusive, que quem está anotando pudesse anotar esses 9 conselhos que são dados aqui. Primeiro conselho: respire fundo e conte até 10. Muitas vezes vai haver as tensões, vai haver contendas, litígios. Nesse momento, tem que haver, um dos dois tem que ser mais sábio. E aí, respira fundo antes de reagir e conte de 1 até 10. Nessa, tu já dá uma relaxada e já dá uma melhorada para poder administrar bem a tensão. Tá bom? Pelo menos um dos dois tem que fazer isso. Bom, se for os dois, mas um dos dois tem que fazer isso. Então, repetindo. Primeiro conselho: respire fundo e conte de 1 até 10. Segundo conselho: pense em algo diferente. O que acontece? A tensão está acontecendo, o pau está quebrando. Se você for pensar só no assunto que está sendo discutido, a tendência é a coisa piorar. Mas se você tentar pensar numa coisa diferente, e pensa numa coisa boa, né? Quem gosta de sorvete, pensa no sorvete de flocos, coberto, né? Caramelizado, coberto por cima com caramelo, alguma coisa assim. Se você gosta assim, né? Sorvete, se é uma cocada baiana, pense na cocada. Se gosta de acarajé, pense no acarajé. Mas o fato é, pense em algo diferente. É o segundo conselho que é dado para poder desfazer as tensões. Terceiro conselho: tente dizer algo engraçado. Você não vai banalizar a discussão, porque pode piorar, né? Porque se aquilo está sendo importante para ele, você não vai ser irônico, não é ironia, entenda. Tenta falar algo engraçado, que vocês como casal, em algum momento já tiveram algo engraçado. Então, fale algo engraçado. E isso pode ser bom, né? Não é vulgarizar o tema, é você falar algo engraçado para que possa desfazer aquela tensão. Quarto conselho: se você estiver em pé, no debate tenso, acalorado, sente só essa mudança já dá uma quebrada no assunto. Se você estiver sentado, deite, né? Agora, se estiver deitado, meu amigo, o que você vai fazer? Pula debaixo da cama, saia rolando, não sei. Sei que você estiver em pé, sente. Se estiver sentado, deite, para dar uma quebrada naquela discussão acalorada que vocês estão passando. Quinto conselho: não se apresse em reagir. A grande questão é que quando alguém vem para você de uma forma errada, então você já começa logo a pensar no que você vai falar, e se ela falou A, você fala A. Quanto mais a tendência é você querer provar que você está certo, mais é melhor você pensar
não reagir. É difícil, mas é o quinto conselho e achei interessante isso. Sexto conselho, reconheça os sinais que precedem o debate. Os sinais que está acontecendo e que os sinais de um vulcão que vai acontecer a erupção. Antes que exploda o vulcão, leia os sinais. Porque você fazendo isso, você vai se preparar melhor. Sétimo conselho, lembre-se que tudo só resolve quando estamos calmos. Se você tentar resolver a coisa no calor das emoções, pode complicar a situação. Então, naquele momento, você não vai resolver a questão que está sendo debatida. É melhor você parar, quando você estiver calmo, trazer o assunto à baila novamente. Oitavo conselho, descubra o que está escondido atrás da sua raiva. Ou atrás da raiva da pessoa com quem você está debatendo. No caso aqui, o seu cônjuge. Descubra o que está atrás. Você está invocado, chateado. E aí a discussão não é a grande questão sua. É o que te levou a isso. Então você precisa saber o que está atrás daquela sua ira. E atrás também da ira do seu cônjuge. Nono e último conselho. Vá caminhar. Converse com o seu cônjuge. Olha, eu preciso dar uma caminhada. Depois a gente volta a conversar sobre isso. Esses dias eu estava caminhando, encontrei com um irmão, e aí eu senti que ele estava meio tenso, né? E a gente encontrou longe. Eu estava correndo com meu filho, encontrei esse irmão. E aí, rapaz, convidei ele para caminhar um pouquinho mais. Aí ele falou assim, eu falei assim, rapaz, tu tá meio coisado. Tu tá meio coisado. Tá tudo bem não, né? Aí eu perguntei, era o trabalho? É, em tal canto? Em tal canto? Eu comecei a perguntar, não vou falar aqui, você vai descobrir quem é. Então, ele começou a me relatar. E aí ele disse assim, eu estou caminhando justamente porque para que a coisa... Eu achei interessante. Estou perguntando, eu vou repetir novamente os 9 pontos. Vamos lá. Primeiro, respire fundo e conte até 10. Segundo, pense em algo diferente. Terceiro, tente dizer algo engraçado. Quarto, sente se tiver em pé. Se tiver sentado, deite. Quinto, eu vou repetir de novo, estão pedindo para repetir, para falar devagar. Vou terminar, depois falo devagar. Cinco, quinto conselho, não se apresse em reagir. Seja o conselho, reconheça os sinais das tensões. Sétimo, lembre-se que tudo só resolve quando estamos calmos. Oitavo, descubra o que está escondido atrás da sua raiva. E nono, vá dar uma caminhada, acalme e depois tu vai resolver o assunto. Então, eu vou falar bem devagar. Estão pedindo para falar bem devagar. Primeiro, respire fundo e conte até 10. Segundo, pense em algo diferente. Terceiro, tente dizer algo engraçado no calor,
acalorado da discussão, dê uma parada e tente falar algo engraçado. E seu cônjuge der uma risadinha, já dá uma melhorada para resolver as tensões. Quarto, se você estiver na discussão em pé, sente. Se estiver sentado, deite. Quinto, não se apresse em reagir. Escute. Sexto, reconheça os sinais de atenção. Antes que a coisa exploda, leia os sinais. Leia os sinais dela. Leia os sinais dele. Então, reconheça os sinais das tensões. Sétimo, lembre-se que tudo só resolve quando estamos calmos. Oitavo ponto. Descubra o que está escondido atrás da sua raiva. Na verdade, o calor das emoções ali é até irrelevante. Muita gente fala assim, eu não sei como a gente discutiu aqui um assunto tão bobo. O assunto não é em questão. A verdade é o que está atrás. Às vezes a pessoa está com muita raiva do trabalho, chega em casa, vai discutir, mas aquela discussão em casa, o problema está no trabalho. Nono, vai dar uma caminhada. Eu fiz questão para não falar o 10º conselho. Aí eu vou fazer diferente hoje aqui. Alguém tem ideia qual seria o 10º conselho? Vamos lá. Se você tem ideia, liga o teu áudio. Ou então escreva. Tá? Você tem ideia qual é o 10º conselho? Escreva ou fale. Liga o teu áudio e fale. Vou dar aqui. Busca o teu discipulador. Abra a mão, perda. Rapaz, é exatamente a oração. Há várias pessoas escreveram oração. Que bênção. Vejo que vocês estão antenados. Ó, parabéns para vocês. Olha, vamos lá. O 10º conselho é vocês orarem. Não são discípulos? Vocês chamam, tá? Chamam o seu cônjuge. Mesmo você irado, é com muita raiva. Você assim, vamos orar? Né? Mesmo que você fale assim, vamos orar. É melhor a gente chorar. Mesmo que você tiver com essa raiva aí, fale isso. Eu acho que o outro cônjuge, se é uma pessoa de Deus, ela não vai rejeitar uma oração, vai? Não vai. Eu acredito que não. Então, amados, eu deixei para o 10º, mas, na verdade, até o primeiro conselho é esse. A oração, amados. Na oração, inclusive, na hora que você estiver orando, ore a palavra. Quer ver uma coisa? Você está orando, você pode orar assim, pois é, Senhor, como tu diz na tua palavra em Lamentações, né? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Coloque na memória da minha amada, coloque na memória do meu amado aquele que pode dar esperança, Senhor. Que não fique, ó Pai, lembrando de coisas que nos atormentam. Começa a orar a palavra. Tu pode orar, Senhor, nesse momento, arranca a nossa ira, que não se ponha o sol sobre a minha ira, Senhor. Tira de mim a minha ira, a ira da minha amada, a ira do meu amado. Ore a palavra. Né? Você pode orar, Senhor, coloque no meu coração um coração
perdoador. Porque se eu não perdoar, Senhor, o Senhor não me perdoará. Queridos, isso é bombástico. Amém? Bom, alguns irmãos começaram a dar outros conselhos aqui. Na verdade, a gente que é discípulo, somos discípulos, existe diversos conselhos a serem dados. Bom, amém. Eu queria entrar aqui dentro dos versículos que foram falados, né? Então, um falou os reinos, plural, né? E muitas vezes nós temos nossos reinos. Mas o outro versículo fala, em Mateus 5, nas bem-aventuranças, os humildes de espírito, porque dele é o reino do céu. Amados, os céus só vão nos governar. O Senhor Jesus, através da sua palavra, só vai nos governar se o reino de Deus estiver na minha vida. Se em qualquer casamento os reinos de interesses pessoais de cada cônjuge se evidencia mais do que o reino de Deus, esse casamento estará fadado ao fracasso. E aqui, provavelmente, tem alguém assistindo essa live, ou assistirá depois, ela está sendo gravada, alguém que ama Jesus, é governado pelos céus, mas o seu cônjuge não é governado pelo Senhor. É mais difícil, né? Mas a minha mãe sempre falou uma coisa: quando um não quer, dois não brigam. É interessante, você que é governado, que o governo de Deus está na sua vida, que o reino dos céus lhe governa, é interessante você saber que os reinos desse mundo não nos pertencem. E nós não pertencemos aos reinos desse mundo. O reino que nos governa é o reino de Deus. Sempre vamos ter interesses pessoais diferentes. É um fato. Eu, minha amada esposa, por exemplo, ainda há pouco estava fazendo uma DR aqui. Nós somos diferentes. Eu sou um colérico sanguíneo e ela é uma fleumática melancólica. Eu nasci no meio de Espigões do Rio de Janeiro, ela nasceu no interior da Bahia. Somos diferentes. E aí, amados, sempre vamos ter interesses pessoais diferentes. Isso é normal, porque casamos com pessoas de criação diferente. Às vezes, com condições sociais diferentes. Algumas com cidades e até países diferentes. Aí vai ter costume diferente. Outra vez, com conhecimento acadêmico diferente e profissões diferentes. As cabeças são diferentes. As genitálias são diferentes. Pelo menos deveriam ser. Pela vontade de criação de Deus. Quando são iguais, está complicada a situação. E, inclusive, uma vez um irmão veio para mim: rapaz, minha esposa é assim, 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 assado, e ela quer dinheiro para fazer a unha, e a cabelo, e a isso, e a depilação. E aí eu falei assim: olha, se você não quisesse casar com uma pessoa que quisesse pintar a unha, fazer depilação, casasse com um homem. Não, então, normal, né? E casar com uma pessoa com a genitália igual a sua, você está num beco sem saída. Não tem como o reino governar você. O reino de Deus, não. Só o seu reino. Agora, amados, quando as cabeças são diferentes, eu quero falar com você uma coisa. O verdadeiro inimigo seu não é o seu cônjuge.
Porque se você é diferente do seu cônjuge, o teu inimigo, ele é igual, né? A sua carne, o mundo que te rodeia, Satanás, é igual. Você é diferente do seu cônjuge, mas o seu inimigo é o mesmo de todo mundo, porque, lembre-se, o teu cônjuge não é o teu inimigo. Cá na real, no meio daquela acalorado debate, discussão, lembre-se que teu inimigo não é o teu cônjuge. O diabo está rindo daquilo ali. Agora, se teu inimigo é o mesmo, eu quero falar para você que o que quer nos governar também é o mesmo. E eu quero dizer que se o casamento é a obra mais antiga de Deus, Gênesis 2:24, deixará o homem, o pai e a mãe, se unirá à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Se o casamento é o amor mais antigo de Deus, o casamento é o ódio mais antigo do diabo. Ele sempre quis desfazer aquilo que Deus criou. Por isso que o reino de Deus tem que lhe governar. Quando o reino de Deus passa a ter prioridade na minha vida, os meus reinos, entre parênteses, entre aspas, os meus reinos, presta atenção, quando o reino singular de Deus passa a ter prioridade na minha vida, os meus reinos perdem totalmente o valor. E eu passo a ver o meu cônjuge com outros olhos, com os olhos que Jesus vê. Aí vai haver paciência, perdão, restauração, restituição, e aí por diante. Esse é um recadinho que a gente queria dar. Companheiro, gostaria de complementar alguma coisa? Esses dois textos, eles são bem colocados, porque os reinos do mundo justamente são oferecidos pelo diabo, né? Mas o reino dos céus é dado pelo Senhor. E nós estamos no reino dos céus, até porque o projeto de Deus é família, né? Então, aquilo que Deus uniu, a nossa vontade humana jamais deve separar. Então, essas estratégias que você pontuou são muito sábias, né? Acredito que as situações que acontecem é relativo a essas coisas, porque todos nós somos diferentes, né? Mas, de alguma maneira, tudo que foi colocado, há um proveito, porque justamente por sermos diferentes, o Senhor usa essas estratégias que você pontuou. E justamente porque estamos no reino dos céus, no reino de Deus, debaixo do governo de Deus, e o Espírito Santo só vai trazer cura, unidade, se agirmos conforme o reino de Deus onde nós estamos. Mas se nós ouvirmos aquele que nos oferece o reino do mundo, então não tem como o Espírito Santo agir, né? Então, achei muito sábio isso, muito de Deus isso aí. Aleluia. Alguém mais gostaria de colocar ou fazer alguma pergunta? Mas, Edinho, Paz, querido. eu queria ler aqui Mateus 12, no verso 25, quando você fala sobre reino dividido. Diz aqui que todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Bem lembrado, esse texto era interessante acrescentar, amados. O reino dividido não subsistirá. Alguém mais gostaria de somar, amados? Dinho, Oi, quem é?
Josivan, pois não, Josivan? Eu queria somar nesse ponto que você levantou sobre a questão de ser duas mentes diferentes, né? Sim. Tem um texto que está em Filipenses 1, 5. Eu vou ler a partir do 3 para ficar mais claro. Ok. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês, em todas as minhas orações, em favor de vocês. Sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Interessante que a gente destaca aqui, não é um texto que parece muito de casal, né? Mas a gente tem que lembrar que o casal são irmãos em Cristo, né? Amém. E o Paulo está alegre e ora por eles por causa da cooperação deles pelo Evangelho. Então, antes de entendendo isso, cada um é diferente, com as suas peculiaridades, mas tem um objetivo em comum, que é o Evangelho. Então, a gente deve levar a nossa luta para a nossa diferença, para o nosso ponto em comum, né? Em vez de começar pelas diferenças, vamos começar porque a gente tem igual, e a nossa causa maior é o Evangelho. Falar do Evangelho, multiplicar o Evangelho. Então, isso tem que estar aceso, né? Então, sempre no momento de crise, a gente entender esse ponto em comum que a gente tem, como irmão em Cristo, isso, eu acho que isso vai acalmar, né? Não, realmente, porque quando vai se falar de nós termos ser ministrante do Evangelho, então tem uma postura a se tomar. A gente lembra do negar a si mesmo. Então, a gente entender que esse ponto em comum, que é a cruz, vai nos auxiliar a resolver os problemas, né? E se, no caso, o que não tem, né, não for submissão, você também pode, já é uma oportunidade de falar do Evangelho. Uma oportunidade para você ser exemplo, né? Até porque se você continuar no Filipenses 2, ele fala assim: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, compete a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Nada faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses uns dos outros. E segue depois aquele texto que a gente conhece, que é da nossa catequese, né? Do Deus que se fez homem. Então, se a gente estiver vivo em nossa mente, esse ponto em comum do Evangelho, então, eu acredito que isso vai nos ajudar a resolver problemas. Amém. Amém. Então, o Marco, lá de Ponte Lacerda, colocou aqui: somos pessoas diferentes, mas o nosso objetivo é igual. É isso, Marcos? Foi o que você colocou, né? Exatamente. Por mais de sejam pessoas com criação diferente, depois de juntos, edificarmos um ao outro para sermos semelhantes a Cristo. Amém? Amém. O alvo é o mesmo, né? São pessoas diferentes, mas o alvo é o mesmo. Então, Exato. o reino de Deus é o mesmo, o governo é o mesmo. Então, se o reino nos governa, os princípios da palavra governa o casamento, pronto. Agora, uma coisa que eu não falei, que é interessante lembrar, amados, que uma vez, porque as tensões não é só os cônjuges, as tensões também são com os filhos, principalmente com filhos já grandes, já adultos, acima de 18 anos, mas se o reino governa o casal, vai ser mais fácil para o casal juntos, né, trazer, lembrando o reino que governa a família. Então, é muito importante. O
casal unido é extremamente importante para que a família esteja unida. Alguém mais quer cooperar? Boa noite, Edinho. Aqui, Newton. Newton, de Fortaleza. Tá dando para me ouvir aí? Está ouvindo bem? Somar com o que já foi falado, são 2 versículos que eu separei aqui, tudo que estava ouvindo. 1 Pedro, capítulo 3, o versículo 4 e o versículo 7. O versículo 4, ele diz o seguinte: mas o homem... vou ler do 1, né, para fazer sentido, né? Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta, em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. E é esse ponto do versículo 4 que eu queria frisar, né? Um espírito manso e quieto. Então, uma mulher a ter esse espírito manso e quieto, eu creio que faz toda a diferença para que possa obter chegar a esse objetivo, igual o irmão estava falando, né? Todas essas instruções que foram dadas aqui, a gente precisa estar cheio de Jesus, a gente precisa estar sensível para ter sabedoria em como lidar com elas, né? E eu creio que o que a palavra aqui revela nesse sentido é aquilo que a gente precisa buscar, né? A mulher, nesse caso, tem um espírito manso e quieto, né, para poder cooperar com o marido. E o versículo 7, ele fala: igualmente, vós, maridos, coabitai com elas, com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, o marido também tem a sua responsabilidade, eu creio que maior até, porque o marido, ele não pode cometer o erro de permanecer no erro, né? Mesmo que a esposa erre, eu creio que a responsabilidade do marido ela é maior por ser o cabeça, por ser o governador, por ser aquele que administra, né? Não pode ver a esposa no erro e não ir até ela lá tentar acertar o passo, né? E queria terminar com uma frase que hoje eu estava trabalhando na rua e essa frase veio na minha cabeça. Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, até escrevi aí no começo da live. É uma frase de um filme que eu assisti há um tempo atrás, não lembro quando, mas essa frase, ela diz assim: quando tiver que escolher entre estar certo e ser gentil, escolha ser gentil. Essa frase é do filme Extraordinário, não sei se alguém já assistiu, mas essa frase, ela ficou marcada na minha vida, assim. Porque a pergunta é, por que não ser gentil com aquela pessoa que vai passar o resto da vida conosco, né? Até o dia que o Senhor permitir. Por que não ser gentil? Por que não agir com gentileza? Por que não fazer tudo isso que está falado hoje, né, para nós? Na verdade, não é nenhuma novidade. São repetições de coisas que nós sabemos, mas em algum momento nós deixamos de praticar. Esquecemos simplesmente, né? O nosso eu, ele fala mais alto, o nosso eu, ele prevalece. A nossa carne, o problema da nossa carne, né? O problema do pecado, ele vai ser resolvido no dia que o Senhor nos levar. Ou seja, ele permanece, mas ele não pode prevalecer, né? Jamais. O Senhor Jesus deve ser suficiente para que a gente se enche dele, esperar dia a dia. Todas essas questões que já aconteciam, né, mas estão se potencializando,
nesse período em que a gente está junto, né? E ele está derramando da unção, da bênção e da graça dele sobre a nossa vida, nos dando a oportunidade de participar de um momento como esse, que a gente não pode estar junto, mas o Senhor disponibiliza ferramentas para que a gente possa se edificar e receber esse alimento, né, essa repetição desse ensino, para que a gente possa continuar a seguir em frente nessa simplicidade de tudo que foi falado. Amém. Alguém mais quer cooperar? Amém, Edinho. Amém, Edinho. Quem está falando? Arlindo. Arlindo, de Araripe. Pois não, Araripe, meu irmão. Paz e graça à igreja, meu irmão, meus irmãos. Amém. Pode Edinho, falar, Arlindo. Para cooperar aí, em Efésios 5:4, o apóstolo Paulo, antes de fazer as recomendações ao casal, ele coloca algo aí que vale para os dois. Ele diz, em Efésios 5:4, não usem palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas. Por isso não convém a vocês. Pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus. O que Deus está colocando aqui, Edinho, também, assim, Edinho, se o marido ele é grato a Deus, a sua esposa, com o tempo, ela também vai ser grata a esse marido pela gratidão que ele tem a Deus. No fato da imitação, que Paulo recomenda que devemos imitar uns aos outros. Então, essa gratidão, quanto mais o marido demonstra essa gratidão por Deus em todos os aspectos, mais convencerá a sua esposa dessa gratidão a Deus e também a ele, como sacerdote. Deus está colocando. Eu creio muito isso que você falou, inclusive tem uma próxima live de casais, né? Mas você falou uma coisa interessante, que aí entra no sacerdócio do marido. A mulher vendo o que o marido faz, ela vai ser desafiada a fazer aquilo que o marido faz, porque ele, no seu sacerdócio, está vivendo o reino. Ou seja, ele é grato a Deus. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, se ela vê o marido grato, ela é desafiada a também ser grata, né? Mas a gente pode falar isso aí na próxima live, né? Agora, o que tira as tensões nesses dias de pandemia é o reino, o governo de Deus na sua vida, e o reino de Deus ele vai vencer os reinos desse mundo. Os reinos desse mundo, o diabo quer propor para você, meu irmão, minha irmã, como propõe para Jesus. Se ele teve a petulância de levar Jesus naquele jejum que Jesus estava fazendo e dizer, eu vou te dar os reinos desse mundo. Então, se ele fez isso com Jesus, ele faz com você, faz com o teu cônjuge. Então, preste atenção, abra os teus olhos, permita que o governo de Deus, o reino de Deus, seja prioridade na tua vida. Bom, estamos terminando. Os amados estão querendo que repita os textos? Pode repetir? E a minha esposa vai repetir os textos que foram falados aqui, tá bom? Quem está pedindo vai ser repetido os textos. Pode falar. O de Nilton é 1 Pedro 3, 4 e 7. De Arlindo é Efésios 5, 4. 1 Pedro 3, 4, 4 e 7. Anotaram? Segundo texto. Efésios 5, 4. Arlindo falou Efésios, capítulo 5, versículo 4. É isso? O antes que ela falou. Josivan falou o texto. Mateus 12, 25. Janome? Janome falou Mateus 12, 25, que é aquele que o reino dividido não subsistirá. E Josivan
falou Filipenses, 3 a 5. Filipenses 15, 1. 15. E 1, de 3 a 5. Do meu lado. Filipenses 1, de 3 a 5. Vamos lá. Filipenses, capítulo 1, versículo 15. E Filipenses, capítulo 1, de 3 ao 5. Pronto aí, amados? Bom, essa live, a gente vai demorar no máximo 1 hora, nós temos 50 minutos, live específica, é bom não passar de 1 hora. Ela está sendo gravada e será mandada para quem pedir a live que foi falada hoje de casais. Queria propor para que, na sexta-feira, nesse mesmo horário, também nós vamos voltar a falar um tema para casais, tá? E que o leão de Judá governe as nossas vidas, para que o reino esteja intenso em nossa vida. Vamos orar para terminar essa live e agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez. Queria pedir que a minha esposa orasse. Amém, Jesus. Tu és bom, Senhor, o tempo todo, e as tuas misericórdias sobre nós se renovam a cada manhã. Louvamos a Ti, amado Jesus, pelo Teu amor e cuidado para conosco. Queremos declarar o nosso amor a Ti todos os dias e dizer, Senhor, que a Tua palavra, a cada dia, nos guie, Senhor, seja lâmpada para os nossos pés. Queremos, como casais do reino de Deus, queremos estar sujeitos à Tua palavra, Senhor, em obediência a Ti, por amor a Ti, Senhor, em amor a Ti, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, que façamos da Tua palavra cada dia catequese em nossas mentes, em nossos corações, e apliquemos no nosso dia a dia, Senhor. Tu és bom, Senhor, estás conosco, e queremos dizer obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Deus abençoe cada um de vocês. Os irmãos de Parnaíba, os irmãos de Teresina, Belém, Soró, Canoa Quebrada, Aracati. Quem mais? Deixa eu ver. Souza, Cajazeira. Amém. Esqueci alguém? Cáceres, Campo Grande. Esqueci aí alguma cidade, amado? Então, Deus abençoe vocês. Amém. Amém. Tchau. Tchau, tchau. Amém. Esqueceu a gente aqui. Aleluia. Amém, aleluia, glória a Deus. Ele esqueceu a Vila Velha. Aracaju, Sergipe.